Eu não sei se você é como eu, mas se você entrou nesse vídeo, provavelmente você tem uma leve dislexia no momento de criar sua carreira, de estruturar sua carreira, de focar em uma coisa específica, porque eu era assim até pouco tempo atrás, e pra ser sincero, eu ainda tô me acostumando a não ser assim. Mas eu descobri algumas coisas que podem te ajudar nesse momento e que me ajudaram, então eu vou te abrir o jogo e mostrar exatamente o que foi que eu fiz pra deixar de ser essa pessoa que gosta de tudo, quer focar em tudo, quer fazer tudo ao mesmo tempo e escolher algumas coisas que me parecem mais interessantes e que são as coisas que eu realmente pretendo focar daqui pra frente. Então, se você é uma pessoa que não consegue focar muito nas coisas que você deseja pra sua vida e vive pulando de galho em galho, assiste um pouquinho mais esse vídeo, que pode ser que isso aqui te ajude de alguma forma. Cafezinho? Então vamos lá. Esses dias eu fui para um evento onde lá dentro do evento eu conheci algumas pessoas, eu conheci o palestrante do evento e eu abri o jogo e expliquei que eu, apesar de ser uma pessoa que tem potencial de ser bom na maioria das coisas que faz, não consegue se focar em nada porque tudo parece muito interessante. Se você tem esse problema, me diz aqui como é que você trata com esse tipo de coisa, porque eu sofro muito com isso. Porque eu me vejo bom na grande maioria das coisas que eu vou fazer, se eu fizer por tempo suficiente. O problema é que não faço por tempo suficiente, porque sempre aparece uma coisa mais interessante nova para fazer e eu acabo pulando de galho em galho. Mas eu expliquei isso tudo para ele e aí no momento ele realmente viu que fazia sentido o que eu estava dizendo e me falou da chamada carreira em T. Não sei se você já ouviu falar desse termo, mas basicamente é você, o desenho do T tá aqui, pronto. Você escolhe uma área onde você vai colocar o seu foco, enquanto que várias outras áreas você aprende que são áreas adjuntas, áreas conjuntas daquela coisa, que vão meio que ampliar o que você já conhece da sua carreira principal. Então você vai ter tanto um foco muito específico quanto áreas laterais que você pode ampliar o seu leque, né? Um bom exemplo disso, vamos supor que eu queira aprender, sei lá, análise de dados. Se eu vou aprender análise de dados como minha base principal, uma boa alternativa, se aqui é análise de dados, aqui no principal, meu tablet não quer colaborar. Ah, agora colaborou. Se aqui é análise de dados como minha base principal, eu poderia, por exemplo, aprender machine learning, apresentação desses dados que eu estou fazendo, técnicas de reconhecimento do mercado que eu estou analisando e por aí vai. Mas acontece que, e aí de novo, você vai me dizer se isso faz sentido ou não, porque para mim isso faz muito sentido. Mesmo que eu tenha essa estrutura de carreira em T, pra mim, Ismael, eu fico com uma sensação de que eu tô perdendo muitas outras coisas quando eu uso isso aqui. Porque tem tantas outras coisas que me parecem interessantes e que eu queria saber conseguir focar pra fazer também, que eu acabo não conseguindo escolher uma carreira ali no meio, escolher um T da carreira pra poder focar. Então, o que foi que me veio na mente? E se, ao invés de eu construir uma carreira assim, em T, eu tiver uma carreira em testes, tiver uma carreira um pouquinho mais elaborada. Em que sentido? E se eu, ao invés de escolher ter uma carreira com um T apenas, eu vá lá e adicione outros T's aqui na lateral, fazendo esse símbolo que ultimamente eu tenho gostado muito dele e que hoje tá permeando muitas coisas aqui da minha vida, digamos assim. Foi assim que eu montei essa estrutura de carreira que eu vou te mostrar hoje, que é o que eu chamo de carreira 3T, e é assim que eu estou meio que estruturando a minha atualmente. Separei aqui 6 pontos que foram os necessários para montar essa carreira 3T e para poder te apresentar ela hoje, e que se você fizer mais ou menos por essa linha, você também vai conseguir estruturar alguma coisa que você ache minimamente interessante para continuar por 1, 2, 3 anos aí afinco, ou até mais do que isso, dependendo da forma que você monte a sua carreira. Pausa pro café, né? Importante. Então vamos lá.
Primeira coisa, primeiro ponto que eu acredito que seria um ponto ideal para você montar essa estrutura de carreira 3T. Como vocês viram, se ela é um T, ela tem um foco central e áreas adjacentes. Como a gente está falando de três T's, a gente vai ter três focos centrais. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é definir os focos e os pontos principais que você vai ter nessa sua carreira, tá? Eu vou te dar o meu exemplo, que foi o que eu fiz, que foi escolher automação de processos de venda usando com e sem IA, mas principalmente faltando com IA, inglês e escrita criativa. Por que dessas escolhas? Escrita criativa, eu sempre gostei de escrever, eu tenho uma facilidade na escrita, tenho uma facilidade com escrita de copy, por exemplo, então é uma área que eu sempre quis me aprofundar mais, mas que eu nunca entrei a fundo nessa área. Inglês, não só inglês, mas línguas no geral, eu sempre também gostei de estudar, já tenho alguns cursos, tenho algumas coisas, mas não me sinto 100% fluente em inglês. E queria aprender muito essa língua porque ela abre oportunidades, porque o mundo vira outro depois que você sabe inglês. E automação de processos de venda com e sem A para o meu lado profissional, porque eu acredito que para os próximos anos IA vai ser uma coisa que ou você sabe usar ou você está atrasado. Simples assim, se é que isso já não está acontecendo hoje. Então a gente tem aí definir os seus pontos principais, que no meu caso existe um ponto principal para a área profissional, para as línguas e comunicações, digamos assim, e para o setor criativo, que no caso é a escrita. Então, a gente parte desse princípio de definir os pontos principais, a gente tem, pelo menos no meu caso, essa primeira imagem aqui, onde a gente tem os três T's formados com línguas, IA de inteligência artificial e escrita. Aí é que a coisa começa a ficar legal e você, de novo, que não tem capacidade, raciocínio de conseguir focar em alguma coisa só que nem eu, vai me dizer se isso aqui faz sentido ou não, tá? Vocês estão vendo aqui que no desenho as pontas dos T's elas se conectam e é nessa hora que a gente consegue prender a atenção de gente que vaga muito mais fácil, como eu, por exemplo, que é o quê? Para cada área dessa, assim como na carreira em T normal, que a gente escolhe um foco e as adjacências, a gente também vai escolher adjacências aqui. No caso, para não deixar muito gigante e não conseguir estudar, não conseguir fazer nada, a gente escolhe duas adjacências, duas habilidades adicionais para cada um. Então, o próximo ponto que a gente tem aqui é definir os pontos secundários na nossa carreira 3T, tá? A gente vai definir pontos secundários. Para cada uma dessas áreas, a gente escolhe dois pontos secundários. No meu caso, para automação de processos, eu escolhi análise de dados e jornada do cliente, que são duas coisas que são totalmente a ver com o que eu quero. Para inglês, eu escolhi francês e japonês, que são outras duas línguas que eu também gosto muito, tenho muito apego e quero aprender, quero saber falar, pelo menos. E para escrita criativa, eu escolhi copywriting persuasivo e storytelling. Por que dessas escolhas? Porque quando a gente tem essas escolhas feitas e a gente consegue interligar essas escolhas, a gente cria mais possibilidade de estudo e mais possibilidade de conseguir não se perder e conseguir não ficar entediado com alguma coisa que a gente está estudando. Mas isso a gente vai chegar lá. A gente entra agora no terceiro ponto, que é o que? A escolha dos objetivos. Quando você vai fazer algum plano de estudo, algum plano de carreira, alguma coisa nesse sentido, e aí você pode atestar isso que eu estou dizendo em livros como Ultra Aprendizado, como Método Smart, tudo nesse sentido, você precisa ter objetivos do que você vai fazer. Não adianta você começar sem um contexto, sem um para onde você quer chegar, ou então você não chega em lugar nenhum. Os objetivos que eu escolhi para esse meu projeto foram para a escrita criativa, escolher o meu primeiro livro de ficção, que é um desejo que eu tenho de escrita faz há um bom tempo. Então, para que eu chegue nesse objetivo, eu vou ter que aprender muita coisa relacionada à escrita criativa, não só sobre storytelling, não só sobre copywriting, mas como criar personagens, como estruturar tudo isso. Inglês, para o foco principal, o meu objetivo é ser fluente em todas essas três línguas que eu coloquei e
principalmente escrever bem inglês, porque como a gente já vai estudar escrita, vale a pena estudar a escrita do inglês para poder escrever para fora, para não ficar só retido aqui no Brasil. E automação de processos, com e sem IA, no caso, tem uma agência de growth empresarial voltada para o uso de IA, mas não se atentando somente a ela. Você percebe que, pelo menos das escolhas que eu fiz, e aí cada um vai ter uma escolha, cada um vai ter uma forma de mesclar. Das escolhas que eu fiz, tudo se conecta de certa forma. Tem como usar tudo, entendeu? Obviamente eu não fiz essa escolha da minha cabeça. Eu usei IA para poder me ajudar a fazer essas escolhas, para eu poder trocar umas ideias e achar as melhores combinações. E depois que a gente faz essas escolhas, a gente entra no próximo ponto, que é o ponto de mesclar tudo isso. Como eu falei para vocês, a gente não fez, eu pelo menos não fiz isso aqui tirando 100% da minha cabeça. Eu não vim aqui e pensei o que que encaixa com IA, o que que encaixa com copyright. Não, eu fui no chat GPT, ou no caso no Qwen, que eu uso muito o Qwen, Qwen AI, para poder ter uma conversa baseada direto na internet. O chat GPT, você sabe que você tem um limite para usar diariamente, ou então, se nunca usou, deveria usar. Mas o Qwen você consegue fazer pesquisas direto na web de forma gratuita, e então eu uso mais o Qwen para isso. Nessas pesquisas eu fui ligando uma coisa na outra. E nesse momento a gente tem o momento de mescla dos estudos do que a gente vai estudar semana a semana. Porque não adianta eu dizer que eu quero estudar todos esses 3 pontos e não me organizar num processo de estudo adequado para conseguir dar conta de tudo isso. São áreas muito diferentes que demandam da pessoa desconexa e da pessoa que não consegue focar em alguma coisa habilidades diferentes e que demandam capacidades de estudo diferentes. Então, eu preciso ter uma organização de estudo para conseguir dar conta de tudo isso. Nesse momento, a gente tem a mescla dos estudos semanais. Levando isso de novo para o lado da inteligência artificial, eu linkei tudo isso com um pouquinho de análise combinatória. Então, eu cheguei para. Não sei se vocês conseguem ver, acho que conseguem. Pronto. Aqui do lado dos nomes, a gente tem uma letra A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, que vai até o I. São 9 são 9 itens, né? Do A ao I são 9. Ok. A gente pede para ele fazer uma análise combinatória desse tipo de coisa e me entregar a quantidade de combinações que a gente pode ter com esses itens. E ele me entregando essas combinações, eu consigo ter material de estudo aqui para pelo menos 45 semanas. Então, assim, vai praticamente um ano de estudo só para dar a primeira volta. E a primeira volta nunca vai ser todo o conteúdo. Vai ser pelo menos o início do aprendizado. Então, com 2, 3 voltas, que vai ser mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos, aí eu vou estar num nível minimamente médio em todas essas habilidades. E aí sim eu vou poder dizer que eu usei da minha capacidade de ser bom em grandes coisas, em algumas coisas, para poder estruturar algo que vai ser meu. Por quê? Porque quando você faz esse tipo de coisa, você monta um plano desse jeito, não tem como alguém ser igual a você. Você consegue ser incrivelmente pessoal naquilo que te interessa, naquilo que é algo que você gosta, entendeu? Então, nesse caso, suponhamos que daqui a 2 anos você volte nesse canal e você veja os vídeos de como é que vai estar lá na frente, eu muito provavelmente vou ser outra pessoa, ter outras habilidades, falar de outras formas para a câmera, conversar com vocês de formas diferentes, gravar esses vídeos de forma diferente, ter um cenário diferente, enfim, possibilidades imensas. Mas uma coisa é certa, construindo dessa forma, você não vai ser o mesmo daqui 2 anos. E aí, por último, depois, por último não, né? Por penúltimo, digamos assim, depois que a gente tem tudo isso, eu consigo criar para cada uma desses estilos de aprendizado, para cada uma dessas habilidades, um plano de estudo específico. Por quê? Se são 9 matérias, se são 9 disciplinas, se são 9 coisas que eu preciso aprender, eu preciso ter plano de estudo específico para cada uma. Onde eu vou pegar um conteúdo, o que eu vou usar de aprendizado, que livros eu vou ler, que cursos eu vou fazer, com quem eu vou aprender, tudo isso eu preciso fazer. E isso é um processo que demora. Isso não é um processo que você vai tirar de um dia para o outro. É interessante você tirar assim uma semana,
duas por aí, dependendo do seu tempo disponível, para montar essa estrutura. Uma coisa que eu indico muito a ser feita é a leitura do livro Ultra Learning, que é o Ultra Aprendizado, que ele ensina exatamente esse processo. Esse processo é o processo que a gente chama de meta-aprendizagem, que é o processo onde você vai aprender como aprender aquilo que você quer aprender, digamos assim. Entendeu? Então, você vai entender qual que é a melhor forma que você consegue entender aquele tipo de conteúdo e aquele tipo de material que você quer aprender, entendeu? Feito tudo isso, eu acho que entra a parte principal que eu não tinha feito e que depois eu raciocinei, eu disse, não, isso aqui é necessário que esteja aqui, porque se não tiver não faz sentido, que é criar maneiras de conseguir aplicar os conhecimentos que você está tendo diariamente. Porque pensa comigo, não adianta de nada eu só estudar, só estudar, só estudar se eu não aplicar. Isso também é outro contexto que está lá dentro do livro do Ultra Learning, que é a sua velocidade de aprendizado e como a prática daquilo que você está estudando influencia muito na retenção do conteúdo que você está aprendendo, entendeu? Então, assim, é interessante que eu semanalmente ou então diariamente pense como aquilo que eu estou estudando naquela semana vai impactar e pode melhorar tudo aquilo que eu estou fazendo, entendeu? Um exemplo muito simples aqui. Como vocês podem ver, tá meio misturado, mas eu vou separar aqui para ficar mais fácil de entender. Cada semana eu tenho 3 atividades e 3 matérias que eu preciso estudar durante aquela semana, com base no 3T que a gente formou, nas 3 habilidades, sejam as principais ou as adjacentes, que precisam estar ali naquela semana para que eu estude. É um papel meu entender como aquilo que eu estudei naquela semana pode ser aplicado de alguma forma, por mínima que seja, no que eu estou fazendo. Então, eu preciso ter objetivos claros e maneiras claras de usar aquilo que eu estou aprendendo. Uma possibilidade, por exemplo, do que eu, se eu vou estudar escrita, é criar um blog, de repente. E se eu vou estudar línguas, como eu posso usar esse blog para atingir pessoas de outros países. Então, como eu posso usar o inglês que eu estou aprendendo para escrever um blog em inglês? Como eu posso usar o francês que eu estou aprendendo para escrever um blog em francês? Eita, a língua prendeu aqui do nada. E por aí vai, entendeu? Eu preciso mesclar isso que eu estou aprendendo, ou então não faz sentido aprender, entendeu? Então é isso. Eu acho que eu não tomei muito tempo, acho que foi uns 20 minutos por aí para explicar isso. Espero que tenha dado para entender mais ou menos um pouco desse contexto. Muito provavelmente os outros vídeos que vão vir nesse canal daqui em diante vão ser da minha trajetória usando isso aqui, usando esse método e explicando com mais detalhes como é que isso funcionou para mim e como é que isso vai funcionar para mim e para você também, se você quiser aplicar. Ismael, eu quero entender como foi que você fez para criar todos esses processos, todas essas informações aqui direto com a IA, trocar uma ideia com ela para estruturar a minha carreira também. Clica no primeiro link da descrição para poder você ir conhecer o meu livro sobre esse método, que por enquanto ainda é o e-book, mas eu pretendo transformar em um livro. Não é o livro do terceiro T ali da escrita, é um livro, o livro do terceiro T é um livro de ficção, mas eu também pretendo transformar esse livro do Carreira 3T, que hoje ainda é um e-book, em um livro mesmo condizente de 200 e poucas páginas, estruturando o método com mais detalhes. Mas, por enquanto, é isso. Clica no link se você tiver interesse em entender isso aqui, pegar todos os prompts, aprender a fazer no detalhe, tá? E se você quiser ver a minha jornada aprendendo essas línguas, usando a IA no mundo dos negócios e de vendas e utilizando da escrita para escrever blog, para criar história, para fazer o meu livro, se inscreve nesse canal, considera se inscrever para acompanhar essa jornada também. Beleza? Obrigado, valeu, até a próxima.